E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre técnicas de teste caixa preta e a técnica de hoje é particionamento de equivalência. É uma técnica muito legal, tem algumas peculiaridades como a gente utiliza ela, então vamos pro vídeo que tem bastante conteúdo legal aqui. Então, antes de mais nada, vamos entender o que que é essa técnica, porque às vezes falando assim pelo nome não é muito comum. Se você não fez a CTFL, se você não está estudando para CTFL, ou se você não tem uma base técnica muito forte de teste de software, provavelmente você não deve ter ouvido esse nome, porque muitas pessoas simplesmente testam por testar, bate o requisito lá dos critérios de aceite e vai testando. E se você souber alguma dessas técnicas, pode ajudar um pouco em como você vai gerenciar e planejar esses testes aí, tá bom? Então, o que que é essa técnica? É basicamente você vai criar partições para você testar a sua aplicação, né? Para você testar os dados que você tem que testar em determinado lugar que você vai imputar esses dados, né? E para que que serve isso aí? Isso aí vem para diminuir a quantidade de testes necessários, porque já que eu dividi em partições, eu preciso testar apenas um valor daquela partição. Então, para isso, e com isso, né, eu consigo fazer bem menos testes, já que essa técnica pressupõe que se você testou um valor daquela partição e passou, todos os outros vão passar. Se você testou um valor daquela partição e não passou, todos os outros é para não passar também. Então, com isso, você consegue diminuir a sua quantidade de teste, beleza? Agora, para ficar um pouco mais claro, eu trouxe aqui um exercício. É um exercício da CTFL. Então, se você entrar lá no site brasileiro, BSTQB, BSQTB, eu acho que é BSTQB ou BSTQB. Deixa eu ver aqui. Eu sempre faço bagunça com esse nome, porque eu tô mais acostumado simplesmente a falar CTFL e pronto. Mas o nome do site é bstqb.org.br, tá bom? Você digitando isso, você procura lá na parte da CTFL, com certeza vai ter os testes, os sílabos para você estudar e também vai ter a parte de simulados. Então você consegue pegar esse daqui. Esse é um dos simulados que eu tirei de lá, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma lida aqui. O que essa questão 25 fala? Ela está falando o seguinte, ó. Você está testando uma bomba de gasolina desacompanhada que só aceita cartão de crédito. Uma vez validado o cartão de crédito do bico da bomba e colocando no tanque, a nota desejada selecionada, o cliente digita a quantidade desejada, beleza, e vai funcionar, usando o teclado. Tudo isso foi só para criar uma historinha e agora é a parte realmente importante. Vamos lá. O teclado permite apenas entrada de dígitos e agora a parte mais importante. O combustível é vendido em décimos de 0,1 de um galão até 50 galões. Qual dos seguintes é um conjunto mínimo de quantidades desejadas que cobre as partições de equivalência para essa entrada? Então, é o seguinte, a gente tem que o valor mínimo que ele aceita 0,1, o valor máximo que ele aceita 50. Então a gente tem um range aqui. Qualquer coisa fora disso, ele não aceita. Então a gente consegue dividir isso em três partições, certo? Entre 0,1 e 50, depois de 50 e antes de 0,1, ou seja, zero, já que não vai ter valor negativo, ou a gente pode, ou poderia até ter, né? Aqui eu estou vendo que a letra D tem. Então, como que fica isso aqui, ó? Vamos lá, vamos começar pela letra D, então. Quantidade mínima, então vou ter que testar três conjuntos. Qualquer valor acima de três conjuntos já não vale, tá bom? Então, olha só, você está testando 4, 5, 6 conjuntos, então é muito teste. Então, esse aqui a gente já pode até descartar, beleza? O teste C, vamos lá, 0, 0.1, tá certo. Testando, já que a gente tem a partição 0, a partição do 0.1. Só que estou testando 50, 0.1 e 50, né? Que são dois testes na mesma partição. E depois o 70. Então, o D tá legal, só que não é o melhor ainda. Agora, quando a gente vai para o B, a gente está testando o 0, o 0.1 e o 50. O 0.1 e o 50 é a mesma partição. Então, a gente está deixando de testar a última. Então, o B não pode ser. Agora, quando a gente vê o A, 0, 20 e 60. A gente não precisa testar o valor limite, a gente não precisa testar a bordinha, a gente pode ser qualquer valor dentro das partições. Então o 0, 20 e o 60 ele atende muito bem. Ainda mais se eu pegar e mostrar agora o diagrama aqui das partições, que é o que vocês devem fazer. Eu deveria ter mostrado isso aqui antes, ia ficar um pouco apertado na página anterior, por isso que eu trouxe para cá.
eu tenho a partição 0, 0.1 e 50 e 50.1 em diante, tá bom? Então, é isso que o teste da letra A está fazendo. Testando 0, que é esse daqui, testando 20, que é esse daqui, e está testando 60, que é esse daqui. O C também testa todas as partições, só que com mais teste do que é necessário. O D não testa todas, e o D ele testa todas, só que põe muito mais valores ainda. Então não faz sentido. Então, sobre testes de particionamento de equivalência, é isso. Essa é a técnica, essa é a teoria, é assim que se aplica. Com certeza, se você for fazer CTFL, você vai precisar saber, você vai precisar utilizar. Agora, para você utilizar dentro dos seus testes, vai variar um pouco do tipo de dado que você está colocando. Mas é uma carta na manga para você ter aí, para você poder utilizar e ter testes com melhor qualidade. Então, muito obrigado e até a próxima.